Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Cientistas do Instituto de Tecnologia de Israel publicaram um artigo na revista Nature em que anunciam ter confirmado a radiação de Hawking, um fenômeno previsto pelo físico Stephen Hawking. Mas o mais curioso é que eles fizeram isso produzindo em laboratório um sistema análogo a um buraco negro. Professor João Steiner, primeiro, o que é essa radiação de Hawking? Essa radiação de Hawking, ela é uma radiação que apareceria se existissem hipotéticos buracos negros microscópicos, né? Nós sabemos agora, isso está bem comprovado, que existem duas categorias de buracos negros. Os estelares, que são aqueles que são frutos da evolução ou da morte de uma estrela, e os buracos negros supergigantes, que existem nos núcleos das galáxias. Cada galáxia tem um, e que é o fruto da fusão de muitos buracos negros menores, né? Há uma terceira categoria hipotética, que foi, digamos assim, concebida por teóricos, que seria o que aconteceria se existissem microburacos negros, né? E apesar disso nunca ter sido observado, o Stephen Hawking fez toda uma teoria dizendo que um microburaco negro emitiria radiação, diferentemente de um buraco negro normal observado, né? E por que emitiria essa radiação? Essa radiação seria emitida por causa dos princípios da mecânica quântica, em particular o princípio de Heisenberg, que explica a radioatividade, o efeito túnel, etc., etc., que são coisas muito bem conhecidas. É o mesmo tipo de efeito, né? Então ele postulou que se existissem buracos negros microscópicos, haveria uma radiação. E essa é a radiação de Hawking. E como que dá para produzir algo parecido, análogo a um buraco negro em laboratório? Então, buracos negros não podem ser reproduzidos em laboratório, né? Não há nenhum mecanismo de fazer isso. Mas existem alguns sistemas teóricos que têm alguns comportamentos físico-matemáticos que se assemelham um pouco aos buracos negros. Eles simulam, vamos dizer assim, alguns desses comportamentos. E um grupo de Israel, então, eles conseguiram reproduzir um sistema desses microscópicos, né, de um efeito chamado efeito condensado de Bose-Einstein, que tem algumas dessas propriedades. E aí observaram uma radiação semelhante à radiação de Hawking, o que sem dúvida nenhuma é muito interessante, apesar de que isso não é nenhuma prova de que buracos negros microscópicos existam no universo. Pelo contrário, foi pesquisado se a radiação de Hawking existe de fato no universo, e não foi detectado até hoje. E com isso nós podemos dizer que se buracos negros microscópicos existem de fato no universo, eles são raros. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.